Parque Municipal de Barueri, Grande São Paulo. No fundo, essa vista maravilhosa, questão de liberdade, muita água, pessoas caminhando, pessoas fazendo os seus exercícios, pessoas em família, em comunhão, em liberdade. Aproveitando esse cenário, aproveitando as pessoas e aproveitando a oportunidade. Em breves palavras, eu quero falar alguma coisa sobre Jesus, a liberdade que só há em Cristo. E eu quero justamente falar sobre a liberdade em Cristo, que somente Jesus ele pode conceder ao ser humano. Somente o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém, ele pode conceder a verdadeira liberdade ao ser humano. Por mais que você olhe para todo esse cenário, por mais que você veja aqui tanta liberdade, nenhuma liberdade se compara à liberdade que só o Senhor Jesus ele pode dar. No Evangelho, segundo João escreveu, no capítulo 8, e o versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a liberdade, ela verdadeiramente, ela só acontece em Cristo. Nenhuma pessoa, nenhum ser na face da terra verdadeiramente desfruta da liberdade plena e suprema a não ser na pessoa de Cristo. Então observa o texto: se pois o Filho, quem é o Filho? É Cristo, é o Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Ele veio para resgatar o homem da maldição do pecado, ele veio para resgatar o homem da maldição das trevas, ele veio para resgatar o homem dos seus próprios delitos. E ele deu a vida pela humanidade lá na cruz. Por isso, o próprio Cristo, só ele, que é o Filho, pode nos libertar. E esta libertação, nós já temos um indício dela lá no Antigo Testamento. Nós vemos que no Salmo 40, a partir do verso 1, o salmista disse assim, Salmo 40, verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, afirmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Mas o salmista ele começa a dizer primeiro: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma pessoa, para querer a liberdade em Cristo, uma pessoa para ter, na verdade, para obter, ela precisa querer, ela precisa clamar, ela precisa buscar, ela precisa ansiar, ela precisa desejar pela liberdade em Cristo. Somente em Cristo Jesus, o Filho, há a verdadeira liberdade. Por mais que você observe e você possa ver muitas águas aqui, você possa até ver muitas pessoas, mas infelizmente muitas delas ainda caminham nos seus delitos, nos seus pecados, nas suas transgressões. E se não houver um clamor e uma súplica a Cristo para a libertação, infelizmente elas vão continuar nos seus delitos e pecados, elas vão continuar em trevas, elas vão continuar perdidas se não se arrependerem e se não se voltarem para Jesus, o único que pode nos libertar, o único que pode nos transformar, então somente Ele. Mas ainda, em Colossenses capítulo 1, olha que o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, olha que o apóstolo Paulo diz, ele diz algo interessante, para que nós possamos tomar como base para nós, e entender de onde foi que Jesus, ele nos tirou, e entender de onde Jesus quer tirar muitos, e aonde Jesus quer colocar essas pessoas. Colossenses 1, a partir do 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
João 8:36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que acontece esta libertação? Mediante o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. E se não for assim, o ser humano ele continua nos seus delitos, ele continua nas transgressões, ele continua nos seus pecados, ele continua em trevas. Se o ser humano não se voltar para Deus por intermédio de Jesus, ele vai continuar em trevas, vai continuar em sofrimento, vai continuar em perdas. Mas o apóstolo Paulo deixa claro, Deus, ele nos tira da potestade das trevas e faz um transporte, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E mais, ele diz, em quem temos, não é quem teremos, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, enquanto as pessoas não se voltarem para Cristo, enquanto as pessoas não tomarem posse desta tão grandiosa salvação, desta redenção, elas vão continuar cativas, elas vão continuar presas, elas vão continuar inertes nas trevas. Porque sem Jesus, infelizmente, as pessoas estão em trevas, as pessoas estão na lama do pecado. É o que o salmista disse, ele tirou-nos do charco do lodo. Imagina o charco do lodo, a viscosidade que é. Imagina a imundícia que é, o nojo que é, o charco do lodo, o lamaçal do pecado. E ele nos tira e nos coloca, nos transporta para uma rocha, para uma pedra, um lugar seguro, um lugar firme, um lugar inabalável. E esta mesma rocha é Cristo Jesus. Então que você pare e pense um pouquinho, que você analise um pouquinho. Como está a sua vida sem Cristo? Como é que está a tua vida sem Jesus? Por mais que você possa desfrutar de toda essa liberdade, sem Jesus ainda você está cativo. Sem Jesus você ainda está preso. Sem Jesus você ainda está inerte. Sem Jesus você ainda está nas trevas. Mas o próprio Deus e Pai, Ele quer tirar todo ser humano das trevas que estão e transportá-los para a sua maravilhosa luz. E essa luz é Cristo. E para finalizar, o que o próprio Cristo lhe disse, lá em João 8, eu volto para João 8, (31 e 32), olha o que o próprio Cristo disse, isso aqui é Jesus falando, isso aqui não é invenção de homem, isso aqui é o próprio Cristo dizendo, observa isso, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu acho interessante nessa fala de Jesus é que ele firma a sua libertação mediante a palavra. Ele firma esta libertação, esta liberdade, somente na palavra. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade que liberta o ser humano. A palavra de Deus é a verdade que transforma o ser humano, que tira ele do charco do lodo, do lamaçal do pecado e o transporta para uma rocha firme. Essa rocha é Cristo, essa rocha é Jesus. Então todos nós precisamos acreditar em Cristo e permanecer na palavra dele para verdadeiramente permanecermos livres e em liberdade. Fora isso, infelizmente, todos nós, sem exceção, estamos caminhando para as mais terríveis, densas e profundas trevas. Que você continue analisando esta liberdade por mais um tempo, mas reflita um pouco. Você já se decidiu por Jesus? Se não se decidiu, ainda é tempo. Que Deus lhe conceda uma oportunidade maravilhosa de refletir sobre a liberdade que só há em Cristo. Deus abençoe.